Bate-Papo e eu gostaria que você olhasse em todas as mídias digitais que nós estamos lá. Se você quiser ver no Spotify, ouvir, né? Em todas elas nós estamos lá. É só procurar EP Grupo que você vai encontrar. E curte, comente, faça o que você quiser e passe para as pessoas para elas entenderem um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, e para esse episódio do EP Bate-Papo está comigo aqui a advogada querida Thalita Sabatini Garcia. Bom dia, prazer. E nós estamos aqui, vamos falar assim, eu vou contar que ela é uma pessoa super de atitude, faz um monte de coisas. A gente estava batendo um papo aqui, vocês vão ver que bacana que é o trabalho dela. E falando nisso, me conta um pouquinho sobre sua trajetória profissional para que as pessoas conheçam você. Obrigada, Marici. Obrigada às pessoas que vão se interessar por esse tema. E começando um pouco da minha trajetória, eu comecei a trabalhar com orquestra e teatro. Meu primeiro trabalho no mundo jurídico, que já é uma coisa muito diferente, né? Você cair de paraquedas numa orquestra, num teatro, fazer gestão de bens intelectuais, já muda um pouco o cenário de algo convencional no direito. Então, assim, eu dei a sorte do meu primeiro trabalho, depois que eu voltei do intercâmbio, ter sido trabalhar numa OS de cultura. Então, naquela época, eu já estava envolvida no mundo do entretenimento, voltado para espetáculo, música, como trazer um músico para o Brasil, uma partitura, que às vezes a gente nem sabe como que funciona isso, como que vem toda essa parte de alvará, necessidade, o mundo do entretenimento. Aí, de lá, a Sky TV por assinatura me fez uma proposta, na época, em 2013, meados de 2013, era um momento que a TV por assinatura estava muito em alta, a gente nem pensava no streaming. O streaming era uma coisa assim tão pequena e irrisória na porcentagem de mundo de televisão, canal aberto e fechado. Foi lá que eu fui conhecendo o mundo de licenciamento, me debulhando mais sobre o tema. E também eu passei por muitas mudanças em 2013. Para quem trabalha com isso, sabe que 2013 foi uma virada de chave, assim. O Código de Autorregulamentação Publicitária teve uma alteração, merchandising foi proibido na publicidade infantil, teve a resolução do CONANDA, para quem trabalhava já com o tema, a resolução 63, que foi uma discussão enorme sobre o tema. Foi lá que eu fui vi pela primeira vez o Maurício de Souza numa reunião de debate sobre publicidade infantil, e eu estava assim tão maravilhada que eu não conseguia nem prestar atenção no que ele falava. Eu falava, nossa, Maurício de Souza. Eu lembrava que eu tinha uma boneca da Mônica que eu ganhei com 5 anos de idade, e ela está completando quase 35 anos agora, né? Eu tenho a boneca até hoje. E aí depois disso eu fui parar em escritório de advocacia, trabalhando com todos os segmentos, né? Então, desde alimento, publicidade responsável para outro foco, muito focada no CONAR, autorregulamentação publicitária. Então foi assim que foi minha trajetória até hoje. Hoje, sócia do escritório Inglês Werneck, é um tema que eu gosto bastante, feliz de participar da Abral como conselheira do Comitê de Publicidade Infantil. Que ótimo! E nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, né? Dessa certeza. publicidade, do que pode, um pouquinho de coisas que a Thalita está bem por dentro disso. Fala um pouquinho, né, em que cenário a publicidade infantil foi substancialmente alterada. Para quem vivenciou a década de 90, né, literalmente na pele, lembra de publicidades como eu tenho, você não tem, mamãe compra para mim. E aí esse uso imperativo do consumo, quando você dá um comando para uma aquisição, ela foi alterada. Então, se a gente percebe, 1990 foi o momento da mudança legislativa no Brasil. A gente começou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990. Veio o Código de Defesa do Consumidor, 1990. Veio a Convenção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, tudo em 1990. Então, quando a gente for falar de uma mudança legislativa, foi nessa época que começou a regulamentar muito mais. E houve uma cautela desses abusos que tinha anteriormente, que era um mercado que é muito mais informal, e a gente percebeu essa mudança. Depois de 2013, como eu já falei para vocês, tem uma questão sobre a resolução do CONANDA 63, que não tem caráter normativo, não tem força de lei, até para explicar, quando a gente fala que não tem força de lei, foi uma resolução promulgada sem passar pelo devido processo legal legislativo no Brasil.
Ou seja, ela não é uma lei. Muito embora a gente tenha muita desinformação sobre o tema e fala que a publicidade infantil não é permitida, é com base em normativas que não são leis de fato. Que legal. Então você sabe bastante, estão percebendo, né? Conta pra gente sobre o sistema de controle da publicidade e a sua eficácia. Eu acho que o sistema de controle de publicidade, até como eu falei um pouquinho do CONAR, mostra uma maturidade, né, sobre o tema. Diversos países, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, eles já utilizam esse mesmo sistema, né, que é o controle estatal. Então, aqui no Brasil, exercido pelo PROCON, Ministério Público, demais entes, e também pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Quando a gente tem esse controle misto, a gente percebe que é algo muito mais célere, uma representação no CONAR do que um processo, né? Tem processo mais velho do que eu, né? Então, tem processo que foi instaurado, por exemplo, o meu avô estava vivo e não foi julgado até hoje. Então, assim, olha, imagine se a gente fosse discutir sobre a legalidade de uma publicidade enganosa ou abusiva e ficar 10, 15, 20 anos discutindo isso. Meu Deus. Sendo que é um mercado instantâneo, é algo rápido, né? Às vezes a gente tem uma publicidade que ela, infelizmente, ela é ou abusiva ou enganosa e a gente precisa remover do ar. Então, o controle misto é um controle maduro. Ele demonstra que é uma efetividade maior. É para um intuito de ser mais célere. Que legal. Publicidade infantil é uma temática tão complexa quanto atual, fala a verdade. Entra ano e sai ano, né? E existem leis que determinam os caminhos de divulgação dos produtos e dos serviços infantis, e quais são elas? Já puxando um pouco sobre o que a gente já falou. Então, falando um pouco da Constituição de 88, a Constituição de 88 ela traz esse dever de cautela da criança e do adolescente, esse poder familiar, que esse controle não é somente dos pais, também do Estado. Aí, quando a gente já fala do ECA, o ECA começa a regulamentar a necessidade de alvará para espetáculo, a necessidade, quando você tira a criança da escola, do seu ambiente familiar, de ter um alvará para participar daquela publicidade ou da obra audiovisual. A gente tem o ECA, CDC, a gente tem diversas regulamentações. Tem a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, que trouxe também essa questão da proteção dos dados sensíveis. Então, assim, hoje a gente já tem muita lei que regulamenta o tema, sem contar o Código de Autorregulamentação Publicitária, que no artigo 37, inclusive quando foi mudado em 2013, ele traz diversas diretrizes do que pode ser feito ou não. Então a gente já tem bastante. Sim. Já tem normativas de uma publicidade responsável, né? Sim. E tem um reflexo. Maricinha, até queria trazer a pergunta para você também. Se a gente remove, né, publicidade para criança, para o público infantil, o que vai acontecer? Nossa, triste. Eu tenho um filho de 6 anos de idade. Hoje em dia, quando você vai ver desenho, quem ainda assiste televisão, porque o mundo virou streaming, né, você vai ver publicidade direcionada para o público adulto. Então, a criança ela vai começar a receber essa mensagem de só publicidade adulta, né? Então, meu filho está lá assistindo o desenho, aparece carro, aparece TV. Ele teve uma vez que ele falou assim, mamãe, já não está na hora de você trocar de carro, porque ele estava vendo o desenho, apareceu a publicidade 1, 2, 3, 4, 5 de carro. Então, olha a cabeça da criança, né? A gente tem que trazer esse mundo infantil lúdico para as crianças também. Sim, e até uma aprendizagem, né, para elas, até entender que aquilo ali existe, que e que pode ou não pode. Acho que cabe à família também resolver, né? Se pode ou não pode comprar ou não comprar, e é bastante complexo, né? Vamos dizer assim. Sim, faz parte da educação, né? Isso, educação. De falar não também para a criança, né? Eu como mãe, é difícil, mas faz parte. Eu nunca recebi sim sempre dos meus pais. Sim, é isso mesmo. E fala um pouquinho dos produtos licenciados infantis, né? Quais são os cuidados dos licenciadores, dos licenciados que eles devem utilizar na hora que for fazer uma publicidade? A gente tem muitos casos de sucesso e acho que trazer um pouco de números é interessante. Acho. Barbie. Gente, quem pensa no filme da Barbie, que foi o ano de 2023, assim, nossa, foi recorde em bilheteria? Não, tem números por detrás desse licenciamento.
né? Então, para a Barbie foi quase US$ 1 bilhão envolvido em produtos licenciados. E esses produtos licenciados fazem parte do mundo lúdico, o brincar, o infantil, né? A criança ter essa importância de querer brincar com o brinquedo. O personagem, ele tem vida, né? Ele sai daquele âmbito de um personagem, de um desenho, de um filme, ele ganha vida num produto, num brinquedo, numa camiseta, numa lancheira. Então essa é a importância, né? Se você trazer essa questão para as crianças também, né? Hoje, Harry Potter. Gente, Harry Potter era uma obra literária. Olha a magnitude que o Harry Potter tem. Tem parque de diversão, ele tem uma linha de produtos, é uma das maiores linhas de produtos licenciados infantis no mundo. Sim. E não é só infantil, Isso né? mesmo, não. É Tem muito um monte adulto. de adulto que adora esse tipo de produto. Tem uma amiga que é Muito. fã. Isso. Foi minha adolescência. Nem adolescência, foi um pouquinho mais velha, já estava fora. Mas, enfim, são produtos fortíssimos no mercado, né? Então, é uma cautela que você tem que ter, tanto o anunciante, quem está licenciando, que produto que você vai atrelar àquela sua marca. Então, o personagem, o personagem Harry Potter, ele vai estar atrelado a que tipo de produto? Também é uma questão mais reputacional da marca. Sim. Né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, exclusividade nesse segmento. Então, assim, quando a gente pensa no contrato, eu acho que dá um outro podcast. Sim. A gente Não pode tenha dúvida. A gente fala um outro podcast, fica uns 40 minutos falando para você quais são as cautelas que a gente tem que ter. Mas é um controle do contrato, Sim. verificar a importância da marca, né? A gente vai fazer, aí entrando um pouco mais na questão técnica direito. Quando a gente tem um licenciamento de um personagem, diferentemente de um fornecimento de um produto, a gente tem tributações distintas nessa relação. Se você acaba fechando o contrato, que você não faz essa segregação, você tem um impacto financeiro e tributário na operação. Porque o licenciamento, ele só tem uma incidência, que é o ISS. No Brasil pode ser de 2% a 5%. Se você esquece disso, olha o impacto que você vai ter no seu negócio. Olha o que você deixa de ter de ganho em benefício para a empresa. Né? Se você achava que a sua margem de lucro era X, pode X vezes 3, né? De você não ter separado. Então, assim, hoje quando a gente pensa no licenciamento, a importância da marca. Ter uma marca registrada. Você vai licenciar um produto sem uma marca, até para efeitos de dedutibilidade fiscal, o contrato, a questão tributária do contrato, a roupagem correta para o contrato. Né? Porque às vezes você tem um fornecimento e você esquece do licenciamento. Então, assim, tem coisas muito importantes que hoje, até como eu trabalho já há muitos anos com isso, eu adoro o tema, eu percebo um erro, às vezes, de uma parte que não sabe diferenciar isso e o impacto que isso pode ter financeiramente para a empresa. Sim, e é bárbaro ter esse entendimento, né? Então, o importante é saber. Existem materiais de consultas disponíveis aí, tanto para sanar as dúvidas de publicidade e talvez de contrato. Aproveite e dê aí o seu material, que eu sei que você tem muita coisa bacana. E olha, acreditem, ela pode ser uma boa fonte de pesquisa e de trabalho. Acho que trabalham em conjunto. A gente tem o guia de publicidade infantil, responsável, elaborado pela Abral. É um trabalho que eu gostei muito de participar. As pessoas, quando olham aquele material bonitinho, não sabem que foi quase uma gestação, né? Para a gente escrever, diversas pessoas contribuírem até chegar naquela versão final. Então, esse guia foi algo construído ao decorrer do tempo, muito interessante. Recentemente, o curso da FAAP, uma parte técnica que depois eu posso disponibilizar, passar para você o QR Code, é como que funciona o licenciamento, a importância de você ter a marca ou o pedido de um registro de uma marca. Recentemente eu dei uma palestra na Associação Paulista de Propriedade Intelectual, aqui de São Paulo, falando dos impactos tributários. Então, assim, para o segundo semestre estou pensando numa cartilha mais direcionada, falando dessas questões contratuais, né? Sem dar a receita do bolo para as pessoas também irem atrás de mim. Então, assim, a gente tem bastante material. O artigo, o seu livro que você vai publicar agora, a gente vai tratar sobre o tema. Então, assim... Tem muita coisa tem boa muita coisa boa por aí. A Thalita também é minha convidada para dar aula no SPM, que vai ser em setembro. Então, tem muita informação, pode buscar. Eu vou colocar os links para vocês e vocês olhem todos aí. Com certeza. Bom, e por fim, gostaria muito de que você desse uma analisada nesse contexto brasileiro e na publicidade infantil.
a sua análise sobre tudo e conta Polêmico. algum case também, que eu acho que tem alguns cases que são bem legais, as pessoas adoram. Não sei se você tem algum de alimento ou de algum outro produto. Tem um que eu gosto de sempre trazer, que é sobre a junção, quando a gente fala do licenciamento. Foi Barbie, Hot Wheels, junto com a Lacta. Foi um trabalho de Páscoa que eles fizeram e sustentabilidade, né? Então, uma parceria que, assim, para quem trabalha com isso sabe que esses contratos demoram às vezes 1 ano a negociação até você conseguir de fato pôr no ar, né? Então, quando você cria um novo produto. Esse eu gosto de falar porque já foi publicado. Então, a caixa da Lacta, da caixa do bombom na época da Páscoa, virou uma garagem para o Hot Wheels e virou um guarda-roupa da Barbie. Então, olha que interessante, até com viés de sustentabilidade. Tem um outro que eu estou trabalhando, um ano e pouco na negociação. Espero vir no próximo podcast ano que vem, que vai ser um lançamento no ramo de alimentos de uma batatinha com uma receita de um outro cliente. Então, assim, isso também é bem interessante. Sim, são as junções de marcas. São as junções de marcas, as famosas collabs. Né? Então, assim, eu gosto de trazer esses casos. Agora, quando a gente entra no contexto da publicidade infantil, uma pergunta de milhão, né? A gente está no momento que hoje tem a discussão do PL 2628. Esse é o PL trazendo a discussão da importância da proteção da criança no ambiente digital, né? Das telas. De fato, hoje, uma preocupação antes da minha carreira e também como mãe é o que que nossos filhos estão expostos, né? Esse controle, as redes sociais, a faixa etária e tudo mais. Então, esse é um PL que talvez tenha muita mudança, como as plataformas, como outros meios vão se posicionar. O que me preocupa no momento hoje, infelizmente no Brasil, que PLs que falavam sobre a proibição da publicidade infantil estavam há 20 anos parados e eles começaram a andar novamente, né? Então, a gente não sabe o que está por trás disso e falar sobre isso também é controverso, mas a gente tem algumas preocupações em relação a isso. As empresas, as associações estão atuando para demonstrar o impacto que tem na criança também, né? Que a publicidade responsável, ela pode ser educativa, né? Então, a gente teve uma ação, eu não participei dessa ação, mas eu gosto de trazer essa ação do McDonald's junto com o Maurício de Souza, que dava livro. Então, o brinde não era um brinquedo, era um livro. E olha como isso é importante para a criança, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento que tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque a proibição, a gente entra numa questão também, é censura? Tirar isso da criança vai fazer bem? Né? Eu gosto de jogar essas perguntas, inclusive para quem são pais e mães. Então, a criança não vai receber nada, nem nada direcionado para ela naquela faixa etária, né? Então, assim, me alarma como mãe, não só como profissional. Então, a gente tem essas discussões. Não sei se isso vai dar uma apaziguada. Acho que o PL também tem alguns artigos que precisam ser melhorados, mas esse é o nosso momento sobre a publicidade infantil no Brasil. Adorei. Então, olha só, gente, a Thalita hoje, ela é conselheira da Brau, ela está atuando fortemente nesse movimento e nesse pilar dentro da Brau sobre a publicidade de uma forma geral, tanto ser em tela, em todas as telas, então ela está bem inteirada do assunto. Acho que é bacana vocês acompanharem nosso trabalho na Brau, até te agradeço muitíssimo, porque é muito legal. Adorei ter a Thalita aqui, está dentro do nosso contexto de negócio de licenciamento, entende muito. Então, vão estar os contatos dela e se você achar necessário, pode entrar em contato, que ela é demais de bacana, tá? Obrigada, Maricinha, obrigada pelo espaço. Eu gosto, de fato, de falar sobre esse tema, que tá... Quem é mãe, quem é pai, respira isso no dia a dia. Não tenha dúvida. E você sabe dos impactos, né? Você vê a sua criança, você sabe. Eu acho que tem mensagens tão educativas, né? Personagens. Meu filho aprendeu matemática com desenho, number blocks. Nossa, que legal. Então, assim, olha que contexto relevante, né? Que a gente tem que pensar. Quando você direciona algo responsável, educativo, criativo, isso
pode transformar. O mundo lúdico é muito importante. Muito. Né? Gente, obrigada, que eu já me estendi bastante aqui. E nada. E pessoal, se você quiser estar aqui comigo batendo um papo sobre assunto de licenciamento, ou do seu produto, ou de cases bacanas, é só entrar em contato. Muito obrigada.